Bem, pessoal, conforme prometido, eu estou aqui de volta com a gravação da resolução do exercício de encontrar a equação da reta tangente, usando como técnica de derivada a regra do expoente geral que a gente aprendeu na aula de hoje, 10/9. Com licença, vou compartilhar o material. Bem, então nós temos aqui o exemplo 4, extraído do livro do Larson, que pede para determinar a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x igual a 2, quando x é igual a 2. Bom, olhando aqui essa função é uma função que pode ser reescrita com um expoente racional. E é por isso que esse tipo de questão está na aula de hoje, quando nós aprendemos a derivação pela regra do expoente geral, tá? Mas, para além de aplicar a regra do expoente geral no cálculo das derivadas, e nós já fizemos vários desses na aula de hoje, o objetivo aqui é determinar a equação da reta tangente. Então, nós vamos precisar lembrar também alguns conceitos de equação de reta tangente. Chama a atenção que nós trabalhamos esse assunto na disciplina de cálculo 1. Então, nós temos lá no material como encontrar a equação de reta quando você tem dois pontos ou quando você tem um ponto e uma inclinação. Bem, então a reta tangente eu preciso ou de dois pontos ou um ponto e a inclinação da reta para determinar a equação dessa reta. Aqui, a tangente, a inclinação dela, eu posso facilmente achar pela derivada. Então, quando nós fizemos o cálculo 1, nós não tínhamos ainda esse conceito de derivada. Então, agora eu posso facilmente, tá, encontrar a equação da reta tangente se eu conhecer a inclinação da reta e um ponto. Esse ponto pode ser o ponto de tangência. E aí, se eu tenho a inclinação m da reta, que eu chamo de m a inclinação da reta tangente, e um ponto dessa reta, eu posso usar esta regrinha aqui, essa relação, né? Um ponto x1, y1 que pertence a essa reta e a inclinação m, substituindo aí, eu encontrar esta equação na forma reduzida y igual a x mais b. Bem, muitas vezes a gente encontra esse ponto que pertence à reta de outras maneiras. Neste exercício especificamente, o gráfico não me mostra exatamente o ponto que essa reta pertença. Se bem que aqui, olha, eu tenho o ponto de tangência, que me parece bastante simples de descobrir as coordenadas dele. Mas a gente pode fazer isso de forma algébrica também e não só visual. Então, vamos lá. Se eu tenho um ponto e a inclinação, eu determino a equação da reta. A inclinação eu consigo encontrar derivando esta função. E para derivar esta função, eu vou ver qual é a técnica mais adequada. E aí, se eu quero a inclinação, eu vou ver em que ponto que eu quero essa inclinação. Porque, obviamente, a gente vê aqui, nesta ilustração, que a inclinação da reta tangente, ela muda de acordo com o ponto que eu quero, certo? O ponto que eu estou da curva. Neste ponto, para x igual a 2, eu tenho uma reta aqui que, inclusive, eu já vejo que tem uma inclinação positiva. Bom, então vamos lá. Encontrar a inclinação da reta tangente a essa curva, eu derivo a função. Nesse ponto x igual a 2, eu substituo o ponto na derivada, o ponto x igual a 2 na derivada. Resolvido, eu encontro o meu m. Agora, para encontrar um ponto que pertence a essa reta, o ponto x1 e y1, eu poderia ver aqui, será que dá para identificar onde que no x igual a 0, que ponto que ela cruza aqui o eixo y? Ficaria mais fácil, porque eu já acharia o b direto. Mas não, aqui não dá para ver isso, então eu vou usar esse outro ponto. Por exemplo, o ponto de tangência. Por que eu estou escolhendo o ponto de tangência? Porque eu tenho como substituir, né, o ponto de tangência para x igual a 2, substituindo x igual a 2 nesta função original, eu vou encontrar o y. E provavelmente, substituindo x igual a 2, eu vou encontrar o y igual a 4. Então, eu já vou ter calculado a minha inclinação,
vou ter esse ponto, substituo nesta equação e faço o algebrismo que for necessário. Então, vamos lá. Encontrando M, que é a inclinação da reta, eu vou pegar essa função, então, original, derivar e substituir o ponto x igual a 2 nela. Para derivar, eu percebo aqui que derivar uma função desse tipo me lembra uma função expoente, porque eu posso reescrever essa função como x² mais 4 elevado a 2/3, com expoente racional. Aplicando essa regra do expoente geral, então, eu vou ter que é 2/3 vezes o x2 mais 4, elevado a esse expoente 2/3 menos 1, que vai dar menos 1/3, vezes a derivada do parênteses, da função interna, que é 2x. Bem, multiplicando aqui esse 2/3 pelo 2x, eu chego que esta derivada pode ser reescrita como 4x sobre 3, que multiplica x² mais 4 elevado a menos 1/3. É um pouco de preciosismo eu voltar para a forma da raiz para poder substituir o x igual a 2, tá? Eu poderia já substituir o x igual a 2 aqui, direto, tá bem? Porque o meu objetivo aqui não é só encontrar a derivada, é encontrar o m, que é a derivada para x igual a 2. Mas, enfim, eu fui até o final, voltei na forma de raiz, de radical, e agora eu vou substituir x igual a 2 para encontrar a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 2. Então, colocando o 2 aqui no lugar do x, nós vamos encontrar que o m vai resultar em 4/3. Então, é uma inclinação positiva, como nós já tínhamos imaginado ali por conta da figura. Então, M, né? Pus o 2 aqui, ficou 8 no numerador. Aqui, faltou um parênteses. X² mais 4 vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4, mais 4 é 8, raiz cúbica de 8, que é 2, vezes 3, vai dar 6. 8/6, que, simplificando, vai dar 4/3. Então, já encontrei a inclinação da reta. Então, essa minha reta aqui, a minha equação da reta, esse M é 4/3. Agora, eu preciso saber o ponto. Qual é o ponto de tangência? Então, o ponto de tangência, como eu falei, fica fácil, porque ele pertence à reta e pertence à função original. Por isso que é chamado tangente, ele pertence aos dois. Então, se eu substituir o x igual a 2 na função original, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, que é 8, ao quadrado vai dar 64, e a raiz cúbica disso é 4. Então, o ponto de tangência é o ponto 2, 4, que corrobora o que nós vimos aqui na imagem. O ponto de tangência, quando x igual a 2, o y vale 4. Então, este ponto aqui, ele pertence tanto à reta, como ele pertence à curva. Eu encontrei pela equação da curva, pela função original. Bom, já tenho os elementos que eu preciso, então eu vou agora substituir o m, que é 4/3, e esse ponto de tangência. Então, x1 é 2, o ponto de tangência, y1 é 4, então eu terei aqui y menos 4 igual a 4/3, que multiplica x menos 2. Esse 3 aqui, eu tenho 4/3, eu posso passar esse 3 multiplicando. Então, né, eu passando aqui, eu vou ter 3 que multiplica y menos 4 igual a 4 que multiplica x menos 2. Agora é só algebrismo. Fiz a distributiva aqui, 3y menos 12. Fiz a distributiva na direita, 4x menos 8. Passei, né, o que não era y para o outro lado, fiquei com, agrupei aqui, 12 veio positivo, com menos 8 ficou 4. E aí dividi o 3y igual a 4x mais 4, dividi por 3. Então, resultado, y igual a 3/4 de x mais 3/4, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, como encontrar a equação da reta tangente?
Mas também é preciso alertar que, dependendo da questão, a gente pode usar, tá, técnicas diferentes para encontrar essa equação da reta. E fechando aqui a equação da reta, vocês vão ter exercícios do capítulo onde é solicitado que vocês determinem a equação da reta tangente à função nesses pontos. Então, vejam que são mais 3 situações em que vocês têm uma função e tem um ponto. Ou seja, a equação da reta tangente, nesses 3 casos, pode ser encontrada seguindo o mesmo procedimento desse exercício resolvido do exemplo 4. Deriva-se a função e substitui o x do ponto para encontrar quanto que vale a inclinação da reta naquele ponto x, tá? E depois substitui, né? Eu já sei aqui que esse ponto pertence à reta, esse ponto para encontrar a equação como ponto x1 e y1, tá bem? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço. Vou encerrar.